Pesquisa que a XP fez quando a gente começou a entrar mais forte no mercado PJ é a PJ em média tem 6 vezes o patrimônio financeiro das pessoas físicas. E isso para quem aí já é assessor de investimentos. Tem aqui alguns que eu já sei, né? O Leonardo já é, a Paula já é, o Gabriel já é, o Davi acho que acabou de começar, né, Davi? Quem mais aí já é assessor? Fala para mim no chat, por favor. Porque assim, a gente percebe claramente, é difícil, tá? Eu tinha uma, por exemplo, olha, eu tinha uma cliente, pessoa física, infelizmente ela não tinha todo o patrimônio comigo, mas no total ela tinha 80 milhões de reais, pessoa física. Mas não é tão fácil, não é tão fácil ter uma pessoa física com 80 milhões de reais. Não é tão fácil, gente, é difícil. É óbvio que é difícil, mas assim, quando a gente fala de grandes patrimônios, a gente tem muito mais pessoas jurídicas, empresas, principalmente do caixa dessa empresa, que pessoas físicas, obviamente. É relativamente uma empresa assim, às vezes de médio porte, tem ali no caixa dela principalmente indústria, concessionária de carro, sei lá, elas têm ali no caixa delas 1, 2 milhões para fazer giro. Pessoa física muitas vezes não tem. Então, a XP fez uma pesquisa e ela descobriu que o EUC, né, que significa o patrimônio investido da pessoa jurídica, é 6 vezes superior ao da pessoa física, com um problema. O ROA é 4 vezes menor em média. Então, o ROA, para quem não sabe o que é ROA ainda, está começando agora, é o retorno sobre aquele dinheiro para a gente, para o assessor. É 4 vezes menor da pessoa jurídica em relação à pessoa física, porém o patrimônio é 6 vezes maior. Como o patrimônio é 6 vezes maior e o ROA é 4 vezes menor, 6 é maior que 4, então dá elas por elas. Então compensa, na verdade. Então assim, a PJ você vai captar muito mais, então o net fica grandão, mas o ROA é menor. Só que mesmo assim acaba compensando em alguns parâmetros. Então, normalmente, pessoal, dados da realidade aqui para vocês. A maioria dos grandes assessores, boa parte do patrimônio deles são empresas, tá? São empresas e principalmente caixa de empresa. Qual que é o problema de caixa de empresa? Tem, né, bom aqui um patrimônio grande, se você tiver uma bonificação é ótimo. O problema é que o caixa de empresa, em geral, não nos dá uma remuneração tão boa, não sobra tanto para o assessor. O maior cliente que eu já abri na vida, né, que foi em 2022, era um patrimônio gigantesco, que dava uma grana, ok, boa, não dá para reclamar, porém, o ROA dele era piada. Por quê? Porque era um dinheiro de caixa. Era um dinheiro que não podia fazer muita coisa, então tinha que ficar ali em fundo de liquidez. Tinha várias regras naquela empresa para serem aplicados, para serem aplicadas. Então, era bem esse cenário. Era um ROAG grandão, era um patrimônio grandão, um AUC grandão, com um ROA pequenininho. Qual é e por que que a gente continua prospectando PJ, tá? Pelo seguinte, a PJ, ela nos proporciona trabalhar muitos outros ativos financeiros, que a pessoa física muitas vezes é mais difícil e ou vai fazer em menor escala. Por exemplo, o maior seguro de vida que eu já trabalhei era um pagamento, era um seguro corporativo contra incêndios para pessoa jurídica. Então eles pagam ainda, né, 50 mil ao ano. 30 mil ao ano, me perdoe. Por que que eu falo confundir com 50 mil? Porque eu tirei eles do Bradesco, lá eles pagavam 50 mil ao ano. E aí eu gravei esse número porque eu consegui uma redução para eles. E eles pagam agora 30 mil ao ano, tá? Eu ainda recebo, né, todo ano, né, eles fazem ali em outubro. E a empresa me paga depois, a empresa parceira que faz isso. E a gente conseguiu aumentar a cobertura dele, reduzindo o valor. Então, é um seguro que é renovado ano após ano, que se a gente parar para pensar, será que teria uma pessoa física para fazer um seguro desse? Pô, tem. A gente sabe que existe que tem. Porém, não é tão fácil, não é tão comum. É muito mais fácil achar uma pessoa jurídica que faça um seguro contra incêndios
No caso, não vou falar do que é a fábrica desse cliente, mas ele tem uma fábrica de um material que é altamente inflamável. Vamos explicar assim. E a fábrica dele já pegou fogo uma vez na vida. Então é muito mais fácil eu vender um seguro corporativo para ele de alto valor agregado do que eu vender para uma pessoa física contra um seguro de pegar fogo na casa. Eu não sei nem como é o ROA desse seguro de casa, mas eu acredito que não deve ser tão alto. Então a pessoa jurídica, além do patrimônio, o que a gente enxerga são muitas outras oportunidades de receita que acabam sendo tão ou mais interessantes que os investimentos. Esse cliente, por exemplo, do seguro corporativo que eu tenho, ele não tem nada investido, ele nunca teve nada investido na pessoa jurídica, ele não tem dinheiro na pessoa jurídica, mas ele faz o seguro corporativo, que ele era meu cliente também na pessoa física dele. Então, assim, existem várias oportunidades de cross-sell na pessoa jurídica que muitas vezes importam tanto quanto ou mais do que os investimentos. Hoje em dia, ó, por exemplo, no BTG Pactual, que é muito bom, é a folha de pagamentos. O BTG tem uma folha de pagamentos muito boa. Então, se você consegue abrir uma folha de pagamentos da empresa, então, assim, melhor dos mundos, né? Vamos falar. Você tem ali os donos da empresa, são seus clientes na pessoa física. Você abre a empresa deles e tem ali um fluxo de caixa que você também investe. Bacana. Só que aquela empresa tem uma folha de pagamentos e você é credenciado ao BTG Pactual e traz essa folha de pagamentos para você. Essa folha de pagamentos, o assessor recebe tudo que esses clientes fizerem dentro do banco. Então pensa que é uma folha de pagamentos. Troquei uma ideia com o assessor lá no BTG ano passado, 2022, ano passado, e ele tinha uma folha de pagamento grande, 800 clientes. Tudo que aqueles clientes faziam dentro do banco ele recebia. Segurinho para casa, segurinho de vida pequeno, consórcio, tudo, todos os produtos bancários ali e não era direto, não precisava ser com o assessor só cuidava da conta PJ. Né? Aí o gerente do banco que atendia lá, ou a pessoa fazia pelo aplicativo, né? No caso do BTG, tudo que eles contratavam, o assessor levava uma fatia daquilo sem fazer mais nada, sem precisar ter uma gestão automática disso depois. Então é uma dos ativos muito interessantes. Hoje na XP também já dá para fazer a compromissada, que resolve bem o fluxo de caixa. Câmbio, né? Eu tinha cliente PF que fazia câmbio, mas PF que fazia câmbio normalmente não são valores tão altos. Em geral era filho, parente que morava no exterior. Tem um lá que constrói casa e tudo mais, ele vai sempre para lá, ele acaba usando mais, mas em geral, câmbio para pessoa jurídica costuma ser boletas muito maiores. Claro que o spread costuma também precisa ser mais baixo, mas é interessante. Crédito, pessoa jurídica gosta muito de crédito, embora a gente ainda não tenha linhas de crédito adequadas, atrativas e competitivas no mercado, mas oportunidade. Seguros corporativos, como eu falei. E o ouro do mercado aqui, né? Que são os M&As e as estruturações financeiras, que se tudo der certo na sua carreira, você vai chegar a montar estruturações financeiras para empresas, para clientes, né? Um dia você chega lá de fazer esse tipo de estruturação, que é obviamente o que mais dá dinheiro hoje no mercado financeiro de longe.